do ventre feminino, onde ínfima célula faz ressurgir a vida. Na noite surgem os mistérios, questionamentos exuberantes, onde se aprecia melhor o axioma do espaço, cuja tentativa de definir o apequena. Pois se escolhermos qualquer direção e sairmos deste chão rumo às ilhas estelares, por onde passarmos, haverá mundos e corpos celestes suntuosos, tão profusos quanto as plantas semeadas nas pradarias, no chão da terra. Imagens de bilhões de mundos desfilando pela límpida córnea humana, e não teremos avançado um passo. Continuaremos a viagem por milênios em qualquer direção que escolhamos, e ainda estaremos em um pálido ponto, tão invisível quanto o lugar de onde saímos. Eternidade sem começo ou fim, onde tudo é presente, séculos representando menos que um segundo diante desta eternidade e do infinito. Diante deste panorama, o que vem a ser a duração humana e também o que vem a ser a importância humana. Página 23. Santo Agostinho, na obra Confissões, já se debruçou sobre o tempo e o espaço, afirmando que o tempo está contido na alma. Se o passado já não é e se o futuro ainda não é, o único tempo que existe é o presente do passado, a memória, o presente do futuro, a espera e o presente do presente. Apenas um instante que a atenção da alma capta em seu caminho rumo ao não ser. Então, a organização fisiológica caminha rumo ao não ser, em relação, portanto, às coisas materiais, à impermanência. Porque o tempo, finalmente, é o caminho ao não ser. A alma, investida da organização fisiológica, caminha rumo ao não ser. A filosofia platônica também fala do mundo sensível, quer seja o mundo das coisas perecedouras e do mundo inteligível, reino eterno da verdade imutável. De outro lado, para a lógica rasteira da humanidade, o tempo está contido entre as lágrimas de alegria que acompanham nossa chegada ao berço e das lágrimas de saudades antecipadas e de despedidas, quando daqui partimos através da sepultura. São estas as vidas sem maiores enlevos do pensamento a quem restam aos médiuns de todos os tempos impactarem, esclarecerem e apontarem
a direção. Eles são estagiários de visão míope no conhecimento da vida imortal, que é dádiva irrecusável para todos os viventes. O satélite lunar emoldura as belezas do zimbório e as graças do chão terrestre. Ainda ele, o satélite lunar, anuncia as aflições, lamentos, dores daquele tempo e lugar. Ciente desta realidade, Giuseppe fica de voz embargada quando percebe o vozerio e agitação nas proximidades da casa do senhor Manuel Mansol. Instantes em que surge a mãe dos adolescentes, senhora Felina, que grita: Dina! Giuseppe! Crustácea! Venham logo! Vamos para a casa grande! Vocês precisam se proteger. É preciso correr, senão seremos ou poderemos ser atingidos. A existência terrestre é o abençoado laboratório das almas, onde, de experiência em experiência, o vivencial ressignifica a vida através dos fatos, pessoas, comportamentos. A frouxidão e a acomodação alimentam os convencionalismos, sendo que o desafio maior da vida é ressignificar valores. A mãe dos adolescentes, até então frivolamente, se ocupava só dela mesma. Agora, ela se esforça por compreender melhor o filho e seus dons, seus estranhos dons. O amor. Tantos pensadores já se debruçaram sobre o tema. Montemayor concluiu que não há como resistir ao destino traçado por este sentimento, e não há como o integrar à razão. Não há como resistir e não há como o integrar à razão. Montemayor. Leão Hebreu, na obra Diálogos do Amor, sustenta que o amor é o princípio universal que domina todos os seres do universo. Leão Hebreu sustenta que o amor é o princípio universal que domina todos os seres do universo. John Watson realizou experiências e comprovou que a criança sente imediatamente amor, cólera, medo, a partir de estímulos externos. E com o amadurecimento, por diminuição destes estímulos ou por condicionamentos, estas reações se tornam complexas, fazendo com que o adulto sinta medo aonde ele deveria, na condição de criança, sentir apenas raiva. John Watson ultimou que estes estímulos também podem advir de processos subjetivos e indiretos, como a memória, associação, introspecção. Quer dizer que essas sensações, elas vêm com a experiência ou vêm com as memórias da experiência, ou com as nossas reflexões sobre a experiência. Rememorar é viver novamente. Reações que tendem a ficar parecidas quando a sua intensidade aumenta.
Ele ultimou que todas as reações emocionais são acompanhadas de modificações fisiológicas. A cólera acarreta uma aceleração no ritmo cardíaco. O medo pode provocar síndromes agudas de tremor, perda de fala, ou ser dissimulado por uma aparente tranquilidade. Hesíodo, estudioso da mitologia grega, apresenta a figura de Cronos, o qual castrou o próprio genitor, Urano, cujo sangue mesclado ao esperma e tendo caído no mar, fez nascer Afrodite, a deusa do amor. Então o tempo, a cronologia, faz surgir o amor. Olha que interessante. Hesíodo é um estudioso da mitologia grega. Cronos, o tempo, castrou o pai, Urano. Esperma e sangue caiu na água e fez surgir o amor. Então o tempo retira do autor da vida, o pai dele, a figura de Afrodite, o amor. Então o tempo faz com que o amor, que é originalmente lá do autor da vida, nasça ou se manifeste em nós outros. O amor, página 24. Amenizador. E ele é terapia. Cuida da saúde do coração. Combate doenças. Torna o indivíduo mais sociável, menos egocêntrico. Alivia os estresses da rotina. Trata da insônia. Promove a longevidade, diminui as pressões das ameaças e dos obstáculos, facilitando ao indivíduo a agir melhor diante dos desafios da existência. Enfim, amar permite administrar melhor as emoções. E na presença de um amor saudável, se tem menos chances de transtornos obsessivos compulsivos. Apaixonar-se, por sua vez, vicia, cria, gera apego, pode levar à crise de abstinência, como ocorre aos viciados em psicotrópicos. A paixão pode até controlar a vida do apaixonado. Apaixonar-se diminui a atenção, pois que gera descontrole cognitivo. Apaixonar-se aumenta as chances de ocorrência de transtornos obsessivos compulsivos. A paixão é uma das emoções mais fortes e por isso pode até levar à loucura. Apaixonar-se não contribui para a saúde, para o desenvolvimento, para a felicidade do apaixonado. Com a paixão, a sensação de alerta, medo ficam desativadas. E o apaixonado não nota os indícios de fidelidade. O objeto de sua paixão é a coisa mais importante da vida. Razão pela qual o apaixonado se torna possessivo e passa a viver em função do outro,
pensa no outro o tempo todo, é quase que impossível parar de pensar no outro. O cérebro da pessoa atraída sofre uma grande descarga hormonal, que inclusive pode gerar sensações físicas, dores físicas. Portanto, apaixonar-se é adoecer. Diferentemente do resultado que se obtém no amor saudável, onde se leva a vida com o sorriso no rosto, se é feliz sem motivo aparente, e onde até o jeito de olhar é diferente. Tudo flui com mais intensidade, de forma mais verdadeira. Em nossas vidas, há necessidade do equilíbrio para ser benéfico. Assim também o é no amor, precisamos dele para nos manter sociáveis, aliviarmos o estresse da rotina diária, mas devemos ficar atentos quando ele, o amor, passa a controlar nossas vidas e não somente a contribuir para com a nossa felicidade, saúde, desenvolvimento. Dona Felina, que até então se ocupara apenas de si, agora parece tentar compreender um pouco melhor o filho Giuseppe. Ela o ama, e quem foi tocado pelos eflúvios deste sentimento não tem como o ignorar. O amor de si, o amor fraternal e finalmente o amor ao autor da vida, onde, uma vez alertados, gratos, lidaremos a exaltar a obra divina, o seu e o seu autor. Passaremos a compor hinos, artes, em reconhecimento e gratidão. Compreendendo esta bênção a favor dos filhos do existir, Giuseppe corresponde ao sorriso materno e segue até o local por ela declinado, a casa grande. Diná e Crustácea também os acompanham até o grande casarão. Lá no interior do abrigo se percebe um movimento intenso que visa manter a proteção dos residentes. Sarvin atua como um comandante de tropa. Os olhares dos irmãos se cruzam. Sarvin não esconde o seu ódio e sede de vingança. Giuseppe, diferentemente, externa meiguice, paciência. O tempo parece se eternizar naquele instante em que ambos cruzam o olhar. Até que de arma em punho aparece o genitor de ambos, Manuel Mansol, que mantém atitude e olhar pouco convidativos. Ele vai diretamente ao primogênito e fala alguma coisa em seu ouvido. Naquele instante fica claro que a presença de Giuseppe não era bem-vinda por ali. Entretanto, na carência de mão de obra, Sarvin determina ao irmão que separe chumbo e ainda ajude a preparar as armas, no que é prontamente atendido por Giuseppe, visando agradar ao pai, ao irmão, né? 15 minutos após, folha 25, surgem os primeiros sinais de transe mediúnico em Giuseppe, onde a princípio se altera as suas fáscias. Depois a cor da epiderme, Giuseppe cambaleia e cai ao solo. O senhor Manuel Mansol e Sarvin se irritam e deixam claro este sentimento. Diná e sua mãe, Dona Felina, dispensam atenção e cuidados ao rapaz, que se expressa por gemidos, soluços, mesclados ao cansaço e a preocupação. Por fim, o organismo dele se estabiliza e seu aparelho fonador. E do aparelho fonador vêm as seguintes palavras: meus irmãos, há caminhos para o entendimento.
Não busquem solução através de armas, senão muitos dos que aqui estão irão perecer hoje mesmo. O momento era grave, decisivo, o tempo parece ter se esgotado para todos. Até Diná não entendeu, não compreendeu o ensejo daquele recado. Sarvinho, primogênito, pede que retirem Giuseppe do local, mesmo naquele estado fisiológico. Giuseppe, que estava estirado ao solo, sendo velado pela mãe e pela irmã, causava pena vê-lo naquelas condições. Sarvinho reitera a ordem para que o irmão fosse dali retirado. O momento era crucial na defesa da propriedade. Durante a sua remoção, Giuseppe afirma em voz alta, em voz compreensível: não prossigam neste enfrentamento. Há outros caminhos para o entendimento. Ainda há tempo. Por favor, reconsiderem. Finalmente, Giuseppe é dali afastado para não interferir no psicológico dos presentes, sendo acomodado, velado pela mãe e pela irmã. Minutos de expectativa e silêncio sepulcrais envolvem a todos os presentes. Até que um alarido insano, invade o ambiente. É como se as almas atormentadas ao suplício eterno saíssem das geenas infernais e invadissem aquela propriedade. Almas condenadas à aflição por privilegiados contemporâneos, elas reclamam o direito à vida em paz e ao trabalho digno, se utilizando dos caminhos da revolta, sangue, guerra, tiros, batido de cães, vozerio, tochas de fogo, vociferações, ateiem fogo a tudo, assassinos, ladrões de empregados, aproveitadores, vocês pagarão, queremos justiça. Uma massa revolta se adentrou à propriedade do senhor Manuel Mansol. Novos estampidos de armas de fogo despejam projéteis a esmo, pleiteando a dor, pleiteando o sangue, pleiteando as vidas. Ali também era guardada a luta corpo a corpo e todos se municiaram de armas brancas improvisadas, punhais, facas, objetos pontiagudos, instrumentos agrícolas portáteis capazes de produzir ferimentos graves, do tipo perfurante e cortante. Berreiros, clamores de glórias, coragem, confiança na vitória são enunciados de ambas as partes, mesclados com os consequentes gemidos, alguns pedidos de socorro, gritos de dor decorrente dos ferimentos. Os corpos tomam aqui e ali. Sarvin vê seus companheiros caindo e entra em delírio, passando a atirar por impulso, sem direção. Ele tenta levantar o moral de seus pares, gritando: vamos, companheiros, despejem mais chumbo neles. O desespero toma conta do improvisado general quando vê seu pai tombar pesadamente ao seu lado, já sem vida. Outros 6 companheiros também morrem por ali. Projéteis mortais continuam a ricochetear entre as partes conflitantes, até que se percebe a falta de munição. Os aliados de Sarvin estavam ficando sem poder de fogo e também as armas
eram de difícil carregamento, desenha-se um quadro em que revoltosos estão em vantagem, inclusive por estarem em maior número. Página 26. Em atitude insana, de desapego à própria vida, se levanta Sarvin, se expõe ao inimigo, toma de uma arma como quem está preparado para quem irá enfrentar e se lança à frente do grupo. Ele atira aqui e ali, dando a convicção de que morreria, mas que levaria tantos quantos pudesse consigo, inspirando aos seus companheiros, que também passam a ter atitude destemida, selvagem, saem a ceifar vidas sem se ocupar da própria segurança. Esta atitude intimida o grupo rebelde. Um deles até grita: saiamos daqui! Parece que enlouqueceram. Outra vantagem para o grupo de Sarvin foi que, dentre os rebeldes, um mulato, 20 anos aproximados, forte, postura de líder, grita: fui atingido! Ao que o grupo rebelde se desorienta e foge. A galope, a pé. Alguém da equipe de Sarvin percebe o ocorrido e grita. Informa: avante, companheiros, nós dominamos os rebeldes, eles fogem covardemente. Três horas se passam entre o momento bucólico. Três horas se passaram entre o momento bucólico e fraterno, onde um ser de luz, pela boca de Giuseppe, avisa a crustácea que naquele mesmo dia ela reencontraria Ramon. Até que ocorra esta execrável carnificina, agora ali está Ramon, o jovem líder rebelde abatido na busca do ideal de igualdade, respeito ao bem comum. São as dores, ferimentos irreparáveis e perdas, onde restam gemidos, agonias, aquelas pessoas. Ambas as partes perderam. Vidas preciosas foram ceifadas. Experiência que poderia levar à reflexão de já não querer mais saber quem atirou a primeira pedra. Entretanto, fazendeiros, poceiros saem à cata de rebeldes que fogem. E quando encontrados, são feridos, os que estão feridos são executados imediatamente. E para outros, restam prisões e torturas. Ambas as partes, à sua moda, clamavam por justiça. Arrendatários e proprietários lucram com a mão de obra escrava e de outros funcionários que recebiam pouca paga, mão de obra advinda do índio, negro alforriado e até de brancos com poucos recursos financeiros, os quais se sujeitavam a uma vida de extrema necessidade, no mais das vezes em troca de parco alimento de cada dia. Portanto, são justas as reivindicações dos queixosos. Quanto aos privilegiados e seus convivas, quão distantes os interesses humanos ainda estão da lei natural inscrita na consciência.
filósofos e teóricos de todos os tempos, da ética, política, direito, legisladores, tribunais, locais e internacionais, têm procurado alcançar filósofos, teóricos de todos os tempos, da ética, política, direito, legisladores, tribunais, locais e internacionais, têm procurado alcançar cada vez maior parcela da vera justiça e apresentá-la aos seus contemporâneos. Costumes, usos, convenções, jurisprudências, fontes escritas de ordenamentos, tentando diminuir o barulho ambiente, né? Ambas as partes, a sua moda, clamavam por justiça. Arrendatários e proprietários lucravam com a mão de obra escrava e de outros funcionários e recebiam pouca paga. Mão de obra que adivinha do índio, negro, alforriado e até de brancos com poucos recursos financeiros, os quais se sujeitavam a uma vida de extrema necessidade, no mais das vezes em troca de parco alimento de cada dia. Portanto, são justas as reivindicações dos queixosos quanto aos privilegiados e seus convivas. Quão distante os interesses humanos ainda estão da lei natural inscrita na consciência. Filósofos e teóricos de todos os tempos, da ética, política, direito, legisladores, tribunais locais e internacionais têm procurado alcançar cada vez maior parcela da vera justiça e apresentá-la aos seus contemporâneos. Costumes, usos, convenções, jurisprudências, fontes escritas de ordenamento, constituições, códigos especializados, tratados de acordos internacionais, doutrinas, princípios gerais do direito, mas os que têm o poder não permitem que se efetivem. Financeiramente, aliciam consciências destes mesmos operadores do direito e da justiça, que torcem as leis, os